Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para falar sobre identidade. Você se conhece? Você sabe quem você é? Hoje eu te chamo aqui para se conhecer melhor. Hoje vamos falar de alguém que perdeu tudo e teve sua vida totalmente transformada. Hoje nós iremos falar sobre uma pessoa que saiu do palácio para um lugar pobre, para um lugar de esquecimento. E a pessoa que iremos falar hoje é sobre Mefibosete. 2 Samuel 9, do 1 ao 8. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: eu mesma, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambas os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhes Davi: Mefibosete, e disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Nós vemos a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, muito amigo de Davi. Após a morte do rei Saul e após a morte de seu pai Jonatas, Mefibosete ele foi morar em uma terra. Ele foi morar em um lugar chamado Lodebar. Lodebar quer dizer lugar sem passagem, lugar de miséria, lugar de esquecimento. Depois que Jonatas morreu, Mefibosete, ao fugir, ele sofreu um acidente e ele era agora deficiente. E por conta disso, ele se julgava muito. Por conta dessa deficiência, ele se achava incapaz. Ele achava que ele não merecia nada. E que o lugar dele era em um local, assim como Lodebar, era um local de miseráveis, das pessoas menos favorecidas. E aí eu te pergunto, por que Mefibosete morava nesse lugar? Por que ele não reivindicou seus direitos como neto do rei? Por que ele não foi atrás, já que Davi era amigo de Jonatã? Ficou vivendo em um local que era distante da sua realidade, passando por dificuldades. Sabe por quê? Porque Mefibosete, ele tinha problemas na sua identidade. Por mais que ele tenha linhagem real, ele não se considerava merecedor de viver no palácio por conta da sua deficiência. E hoje é exatamente sobre isso que iremos falar. Iremos tratar a nossa identidade, descobrir em Deus quem realmente somos, falando sobre Mefibosete.
A maneira como você se vê tem o poder de determinar o seu destino. Como você se vê hoje? Como você se vê nesse momento? Mefibosete, ele se via como um coitado, como alguém imerecível. Mefibosete, ele tinha pensamentos pequenos sobre ele. E hoje eu te convido a vencer esses pensamentos. Como restaurar a nossa identidade baseada na vida de Mefibosete? O primeiro ponto é: saiba quem você é. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhes Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha a maneira como Mefibosete se via. Ele se via como um cão. Ele se via como algo pequeno, como algo mesquinho, como algo desprezível. Sabe, quantas vezes você tem se visto assim? Como uma pessoa que não merece atenção, como uma pessoa que não merece ser cuidado, não merece ser amado. Hoje o Senhor, ele te leva a pensar totalmente o contrário. Ele te leva a pensar no seu amor, no seu cuidado. Existe um Pai que te ama, além de todos. Existe um Pai que te ama e que cuida de você. Então, aqui, como o próprio Davi falou, né? Mefibosete, ele tinha uma origem real. E ele não vivia segundo essa origem, não reivindicava essa origem e tinha uma vida que não era merecedora a qual ele deveria ter. Se você não acredita que é uma obra-prima, é porque na realidade ainda não sabe quem é. Sabe, é tão importante isso. A forma como a gente se vê diz muito a nosso respeito. Quando eu encontro o amor próprio, quando eu sei quem eu sou, quando eu aprendo a me amar e a me valorizar, eu começo a ter um valor maior. Eu começo a perceber que certas coisas eu não vou merecer. Eu não mereço ser desprezada, eu não mereço ser rejeitada. Então, se eu começo a entender isso, eu não vou mendigar atenção e carinho de quem não deve. Hoje o Senhor, ele te convida a se conhecer. Então seja quem você foi criado para ser. Deus, ele te vê como uma obra-prima. Não queira perto de você uma pessoa que te veja diferente, que te veja menos do que isso. Se veja como obra-prima antes de qualquer outra coisa. O Pai te ama. O Pai, ele quer você como uma obra-prima. Quando nos ocupamos tentando ser o que todo mundo é, fracassamos em ser nós mesmos. Quando nós tentamos ser aquilo que todo mundo é, nós fracassamos porque nós perdemos a nossa essência, porque nós perdemos a nossa identidade. Sabe, Deus, ele te criou para ser de uma forma. Não tente se moldar aos padrões desse mundo, pelo contrário, busque aquilo que ele tem para ser na sua vida. Busque viver essa essência de filho, essa identidade de filho a qual você foi criado para ser. O segundo ponto é: comece a se conhecer. Então, aceite quem você é. A maior parte das pessoas sente mal acerca de si mesmo. Aceitar quem somos parece uma tarefa tão árdua que chega a ser considerada missão impossível para algumas pessoas. Observe o trecho da história de Mefibosete. Chamou Davi a Ziba, serva de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do seu senhor. 2 Samuel 9,
9. É interessante porque Davi ele estava dando um reconhecimento a Mefibosete. Davi ele estava dando um reconhecimento a Mefibosete. E Mefibosete ele não reconhecia quem ele era, não reconhecia as suas origens, não reconhecia que ele tinha sim direito a tudo aquilo. Quantas vezes nós vivemos mendigando coisas porque nós não aceitamos quem somos? Amados, nós somos falhos, nós erramos, nós temos defeitos e nós temos que aceitar esses defeitos. Não aceitar para viver com ele, mas aceitar para que a partir do momento em que eu aceito, eu começo a querer mudar, eu começo a querer ser diferente. Então, aceite quem você é, aceite que você é um filho amado de Deus, que você é chamado para viver um propósito, um chamado. Quando recebemos algo de Deus, na verdade trazemos para dentro de nós o que Ele oferece. Então, quando recebemos algo de Deus, nós trazemos isso para dentro de nossa vida. Quando nós aceitamos ser filho, nós trazemos essa identidade para dentro de nós. Quanto mais convivemos com pessoas, mais trazemos um pouquinho daquelas pessoas para as nossas vidas. Então, quando você tem uma intimidade com Deus, você traz um pouquinho de Deus para a sua vida. Você traz a identidade e molda a sua identidade, a identidade de Deus. O terceiro ponto: comece a se conhecer. Então, celebre quem você é. Então, Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Então, a partir do momento em que ele foi chamado pelo rei, ele passou a morar, ele passou a ter um reconhecimento. A partir do momento em que ele aceitou as origens, ele aceitou quem ele era, ele pôde ter uma vida melhor. Mefibosete, ele foi chamado à mesa do rei para comer na mesa com o rei. Assim também nós somos chamados. Nós somos chamados pelo rei, por Deus, pelo rei dos reis, para ceiar com ele, para sentar com ele no banquete real. Então, quando Jesus voltar, existirá um banquete real e nós estaremos lá ceando com ele, assim como Mefibosete, ele esteve aqui com o rei Davi. Então, nós iremos também para um banquete real juntamente com Deus. Amados, você pode sentar-se à mesa do rei e celebrar a sua identidade com ele. Tudo é uma questão de escolha. Todos os dias você pode assentar-se com o Rei dos Reis. O momento em que você para o seu dia para orar, você está ali sentado com o Rei dos Reis. Você está tendo um encontro com Ele, com o Senhor. Então busque a Deus no secreto. Busque ser parecida com Ele. Conclusão. Comece hoje a se conhecer. Então, saiba quem você é. Aceite quem você é. Celebre quem você é. Você é quem Deus o criou para ser. Hoje eu te convido a fazer uma reflexão mais a fundo. Hoje eu te pergunto: como você se vê? Como você se vê mostra o seu destino. Se você se ver como um coitadinho, assim será. Mas se você se vê como alguém grande, como alguém com propósito, esse pode ser o seu futuro. Alguém que vive segundo o propósito de Deus. Se você se vê como filho, você vai ter uma vida como filho de Deus. Você vai viver por princípio, você vai viver segundo a vontade dele. Nenhum defeito pode mudar o sangue que corre em suas veias. Nenhum defeito seu impedirá você de ser filho amado. Mefibosete, ele se questionava demais por ser deficiente. Ele se questionava muito por ser aleijado e ele achava que o palácio
não era lugar para ele por conta dessa deficiência. Mas, amados, quantas vezes nós pensamos da mesma forma? Quantas vezes nós pensamos que por conta dos nossos defeitos, por conta das nossas falhas, nós não somos merecedores de estar com o Senhor, de estar em uma igreja, de estar na presença de Deus? Mas, meus irmãos, Jesus, ele te chamou sabendo que você era falho. Jesus, ele te chamou sabendo quem você era, porque ele vai te aperfeiçoar a cada dia. Somente busque no Senhor, somente confie nele, porque ele tem algo muito grande para fazer na nossa vida. Confie no Senhor. Você é quem Deus o criou para ser. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criado para cumprir o propósito de Deus sobre a terra. Você foi criado para cumprir um propósito. Comece hoje a se conhecer. Comece hoje a tomar posse da identidade que Deus lhe deu. Então comece hoje a viver segundo essa identidade de filho de Deus. Tome posse. Saiba, aceite e celebre que você é em Jesus Cristo. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado fortemente com você. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu joinha, porque isso é muito importante. Também não esqueça de compartilhar essa palavra para que ela venha alcançar o máximo de pessoas possível.